bem com você? Meu nome é Uliana Lopes, eu sou mentora em desenvolvimento pessoal. Eu sou Alan Mendanha, psicólogo, psicoterapeuta e terapeuta familiar. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui no nosso canal nos assistindo. Você se lembra de algum filme que você assistiu, algum livro que você leu, alguma novela, ou alguma história que a sua avó, sua mãe, seu pai te contou, que te trouxe uma lição que você carrega para a vida até hoje? Você se lembra, doutora Alan? Várias, muitas histórias. Não tem ninguém que nunca tenha aprendido algo através de alguma história. Seja uma história que foi transmitida através de um livro, ou um filme, uma novela. Por que isso acontece? Porque as histórias, elas são poderosas. As histórias, elas facilitam o processo de aprendizagem no nosso cérebro. E é com base nessa informação que eu quero te trazer uma ótima notícia. Doutor Alan, imagina só um lugar onde as pessoas podem acessar histórias poderosas que vem acompanhada de uma análise técnica de um psicanalista, dos pitacos de uma mentora em desenvolvimento pessoal, e que além de trazer essas histórias poderosas que nós colecionamos com a nossa experiência de vida, traremos também histórias que já foram publicadas de livros, de filmes, de novelas, e junto com isso, a nossa análise, junto com isso, a principal mensagem de cada história, um passo a passo do que pode ser feito e desenvolvido a partir dessa história. Conseguiu imaginar? Sim, fantástico. Fantástico é o nosso canal Entre Linhas, histórias que geram valor. Um projeto que nasceu no coração do Dr. Alan e que nós estamos dando um start hoje. Conta pra gente, doutor, como que surgiu esse negócio, essa ideia desse projeto que é o Entre Linhas? Bom, na verdade, igual você disse, todo mundo tem alguma história que de alguma forma ensinou uma lição para ela. E quando você inicia esse processo, você entende que Jesus contava várias parábolas, várias histórias, e muitas pessoas esqueciam o que ele falou, mas não esquecia o valor que aquela história teve. Então, a história ela tem poder de gerar uma fixação muito mais rápida. Então, o que os clientes falavam? Não, como que você consegue nos ajudar tão rápido se a gente já buscou tantas vezes e não conseguiu? Por causa das histórias, eles não sabiam, mas de acordo com cada problema que um cliente meu trazia, eu dava uma história para ele ler. E durante aquele processo de leitura, ele me ligava, mandava mensagem, me deu um insight, eu lembrei disso, nossa, então é por isso que eu tenho esse problema e tal. Baseado nisso, eu falei assim, nossa, eu teria que ajudar mais pessoas com essa mesma metodologia. Aí eu falei assim, só os adultos que me procuravam? Não, e eu comecei a usar essas ferramentas para as crianças também. Comecei a indicar livros, que esses livros, os pais tinham aquele momento legal com os filhos, então gerava uma memória afetiva positiva, e ao mesmo tempo aquela história gerava um valor no coração deles. E aí eles começaram a me cobrar. Doutor Alan, você tinha que entregar mais isso para outras pessoas, porque não é todo mundo que tem condições de vir na clínica e tal. Aí eu pensei, como eu poderia fazer isso? Aí eu pensei várias vezes, no Instagram, alguma coisinha. Eu falei, não, eu queria fazer alguma coisa mais dinâmica, que tivesse uma continuidade e que a pessoa tivesse um acesso àquele portal onde ela poderia acessar esses conteúdos. Foi onde eu resolvi te convidar, porque eu sei da sua história, uma história de superação, relacionamentos e tal. E eu falei, meu canal não vai ficar preso só para pais contando história para os filhos. Ele também vai mulheres, casais, jovens adultos que querem desenvolver em alguma área da sua vida, crescer e não consegue ter acesso a essa literatura, ou mesmo que tenha, não consegue absorver o máximo que aquela literatura tem para oferecer. Então, Entre Linhas surgiu no meu coração, com o mesmo intuito que Jesus usava as parábolas para gerar valor. Eu quero gerar, através dessas literaturas ou de algumas histórias, ferramentas para as pessoas conseguirem alcançar esse objetivo dela, que seja uma regulação emocional, que seja potencializar a carreira, qualquer coisa, mas através das histórias. Perfeito. O Entre Linhas, gente, é um canal de desenvolvimento pessoal. Sim. Então, se você é mulher que quer melhorar no seu papel como mãe, como mulher, como profissional, se você quer melhorar enquanto casal, você é homem, mulher, que quer melhorar o seu casamento, você que é pai e mãe de crianças, de jovens, de adolescentes e quer ferramentas para que você melhore também no desenvolvimento desse papel, ou você é um jovem adulto que quer ferramentas, conhecimento para melhorar na sua vida sentimental, emocional, profissional, esse canal é para você. O Entre Linhas é um canal de desenvolvimento pessoal. O Dr. Alan já testou isso em clínica. Eu, além de parceira agora desse projeto, que eu já quero de antemão agradecer pelo convite, me sinto muito honrada.
Além de ser parceiro do Dr. Alan nesse projeto e em outros que virão, né, Dr. Alan? Sim. Sou cliente do Dr. Alan há algum tempo. Sim. Há alguns anos. Sim. E por várias vezes o Dr. Alan me indicou um livro, me indicou um filme, que eu ligava pra ele chorando, né? Alan do céu, como isso aqui virou uma chave na minha mente, agora eu entendo tudo, agora tudo faz sentido. Nós estamos falando aqui de algo que já foi testado na prática. O Dr. Alan conhece, com as experiências que ele tem de muitos anos de clínica, o quanto as histórias podem nos ajudar. O quanto as histórias facilitam para o nosso cérebro esse processo de aprendizagem. E esse canal aqui, Entre Linhas, é uma oportunidade para você, que às vezes não tem condições de estar na clínica, né? Absorvendo esse conhecimento do Dr. Alan, as ferramentas e as estratégias que ele disponibiliza, mas você pode estar aqui com a gente toda semana, acompanhando a análise de uma fábula, de um filme, de um livro, ou da história de uma história de uma vida real, porque nós traremos convidados aqui também, pessoas que viveram experiências poderosas que podem nos trazer lições importantes, né, doutora Alan? Sim, o propósito é esse. Sim, exatamente. Então, queremos te convidar para fazer parte disso daqui. Só pra gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, doutora Alan, tecnicamente, cientificamente, porque uma coisa a gente sabe, através da sua experiência, o quanto as histórias podem ajudar as pessoas. Mas existe algum fundamento científico para você usar essas histórias? Sim, nós temos um contexto que Jesus já usava, mas não existia neurociência. Mas Jesus sabe todas as coisas, né? Se ele usava, é porque existe alguma coisa poderosa nisso. Nós não tínhamos dimensão da eficácia, se era realmente muito ou pouco eficaz. Hoje a neurociência é comprovada que nós temos processo de memorização. E esse processo, quanto mais complexo for, quanto mais envolver emoção, imaginação, ele cria no nosso cérebro uma trilha neural. Então, quando você conta uma história para a criança, ela tem que usar a imaginação. Ela tem que ir lá imaginar aquilo acontecendo e tal. Então, ela cria um personagem. Quando ela cria esse personagem e junta com a emoção, ela faz uma ancoragem. E essa ancoragem facilita o processo de memorização, porque geralmente as histórias pequenas e breves, elas têm o quê? Começo, meio e fim. Então o cérebro entende, se tem começo, meio e fim, ele estrutura aquela história para a criança. E nisso a gente vai ver que desenvolve ali a neuroplasticidade. Por quê? Porque está adquirindo novos conhecimentos, aí ele precisa criar sinapses. Através dessa sinapse e a emoção envolvida, por isso que eu falei que é muito importante que os pais envolvam. Aí se o pai tira um tempo para ler aquela história, contar com a criança, igual a gente quer liberar lá dinâmicas, além da história, a pessoa vai ter acesso a alguma dinâmica para poder facilitar essa fixação. Aí ele faz uma ancoragem emocional, aquele momento gostoso com o pai e com a mãe, contando aquela história e tal. Junto com a imaginação dele, junto com toda aquela experiência que ele viveu, ele criou-se uma fixação. E aí ele pode esquecer um dia a história, mas ele não esquece a lição. Por isso que nós hoje podemos entender que a neurociência está evoluindo muito e ela está falando da importância desses momentos com os pais e a importância dessas histórias para gerar uma autorregulação e gerar uma transformação que as crianças precisam no futuro. Tem muitos filmes que falam sobre isso. Vamos lá, O Divertidamente. Ah, é um filminho ótimo. Ele é uma lição, ele mostra que tudo que a criança viveu, ela vai guardando uns depósitos. Aí depois, quando ela cresce adulta, ela tem acesso a esse depósito para ela poder conseguir lidar com algumas frustrações da vida. Então se você pega lá a história de fábula de Esopo, pega lá a tartaruga e a lebre que apostam uma corrida. A lebre é muito mais rápida, mas ela perdeu a corrida. Por quê? Porque ela é distraída, ela parou. A tartaruga é lenta, mas ela é contínua, ela não parou, ela é persistente. Aí uma criança ali aqui fala, nossa, o povo fala que eu sou lenta, mas eu sou persistente. Já gerou nela uma autorregulação. Então o que nós precisamos entender? Essa história tem muito valor, mas às vezes passa despercebido. Os pais não sabem a importância disso. Por que criança gosta que conta a mesma história? Várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Sim. Ela cria uma conexão com aquela história. Ela gostou tanto daquilo que aquilo faz já parte dela. Então ela quer persistir naquilo. E é do mesmo jeito que a Bíblia manda ensinar. A Bíblia manda inculcar, inculca de dia, de tarde, de noite, andar ou caminhar. Quando você faz isso, você cria uma fixação muito melhor. Aí aquilo, você pode ver que as pessoas não lembram mais da história ou do filme que assistiu, mas a lição ficou dentro do coração dela. Perfeito, eu estou muito empolgada com esse projeto. Imagina, gente. E como que você pode participar, nos ajudar? Nos ajude a criar os roteiros. Como assim, Juliana? Tem aí algum livro
que você já leu, que você aprendeu, mas que você sente que poderia ter aprendido mais coisas, traga essa sugestão que nós vamos analisar. Tem uma pessoa que você conhece que tem uma história de vida bacana, nos indique que nós vamos convidar, né, para o nosso podcast aqui, para trazer a história dessa pessoa, extrair as lições, as experiências dessa pessoa para o nosso aprendizado. Ah, eu não tenho nenhum livro, nenhum filme, nenhuma pessoa para indicar, mas eu tenho uma demanda. Eu sou uma mãe de adolescente, eu estou tendo dificuldade de exercer o meu papel com a minha filha. Será que o Entre Linhas pode me ajudar? Podemos, doutora Alain? Esse é o objetivo. Vou dar um exemplo. Você trouxe um contexto de conflito mãe, filha, adolescente e tal. Às vezes não tem nenhuma, nada, porque eu busco às vezes, ó, tem uma literatura que faça isso para ajudar o pai e a mãe? Não, tem muitas lições, mas não tem uma literatura, uma fábula. Então eu desenvolvi que chama Fábulas de Histórias Reais. Muito bacana. Então já tem vários já estruturados, só falta a gente já começar a lançar eles. Vamos pegar uma criança que o pai e a mãe discutiam muito, brigavam muito, separaram. E a criança está tendo dificuldade no aprendizado. Aí os professores não conseguem pôr na cabeça dos pais que ali está tendo um problema dentro de casa, que a criança está trazendo um problema de casa. E aí quando os pais lêem essa história para a criança, os pais vão dar um insight. Vai falar, nossa, então eu estou causando dano. Por quê? Porque lá será uma historinha de um coelhinho que os pais brigavam e ele criou o quê? Um bloqueio nele no aprendizado. E aí o coelhinho fica perdido um tempo, depois ele entende com uma coruja sábia, manda ele chegar e conversar com os pais. Fala, eu não gosto quando vocês brigam, eu fico chateado, no outro dia eu não consigo aprender nada e tal. Aí o pai vai sentir que fizeram algo errado e a criança vai desenvolver ferramenta para lidar. Não, o problema deles é deles, deixa eu tentar lidar. Mas nós vamos começar a gerar consciência. Aí tanto da criança, adolescente, adultos. Vamos pegar um adulto que não consegue desenvolver na carreira e ele não sabe o que é. Vou criar uma fábula de uma história real de um adulto que não conseguia, formou, mas ele não conseguia ter êxito na carreira. Qual que era o problema? Ele criou uma crença que se os pais deles não conseguiram atingir esse tal nível, se ele romper, ele está desonrando os pais. Então ele criou uma crença. Tem vários livros que falam sobre essas crenças? Tem. É o tal das crenças limitantes. Então através dessas historinhas, no entrelinhas, a gente pode quebrar crenças limitantes, ciclos de autossabotagem, ciclos de autodestruição, porque tem várias pessoas que estão num propósito de autodestruição, aumentar a pulsão de vida, entender que a pessoa pode, através dessas histórias, fazer uma analogia, uma comparação com a história da vida dela e como o personagem da história superou, ele também pode ser superar. Então a gente vai plantar algumas sementes, igual Jesus fazia nas parábolas. Perfeito. Esse é o nosso propósito, gerar valor na sua vida, trazer conhecimento de uma forma simples, prática, pegar na sua mão, te ajudar a alcançar um objetivo. E nós entendemos, a doutora Alain entendeu e me convenceu disso, de que as histórias são uma base perfeita para que a gente faça isso. Então, vem para Entre Linhas. Primeiro, curte, comenta, compartilha, divulga, porque nós estamos começando, então vai ter falhas mesmo, né, doutora Alain? Gente, é 2 tubarões, então nós mal conversamos e já startamos o projeto. E é assim, a gente vai fazer acontecer, porque o nosso propósito de vida é transbordar na vida das pessoas. Nos ajude, tá? Trazer mais audiência para esse projeto, a fazer com que esse canal alcance outras vidas. Nos ajude comentando também, trazendo sugestões, né, dos próximos roteiros. E a gente já tem o script do nosso próximo episódio. Nós vamos falar sobre o que, doutora Alain? Bom, uma coisa que está muito tendência, a gente fala muito, você vai ver em vários canais de comunicação sobre a questão do narcisismo. Então, muitas pessoas entram em relacionamento, eu sei que eu cuido de muitas mulheres no Brasil, fora do Brasil, vários estados diferentes, e elas se deparam muito em relacionamento com narcisistas. Eu vou trazer a gente vai fazer um breve comentário sobre psicopatas do cotidiano, a gente não vai entrar a fundo no livro, mas ele dá muitas lições, mas nós vamos disponibilizar depois um material que vai falar as principais lições para a gente identificar esse psicopata do cotidiano. Sim. Porque não existe só o psicopata, aquele que mata as pessoas, tal. Esse é 1%. A maioria está do seu lado, é o seu vizinho, é o seu chefe, é o seu amigo, é o seu parceiro. Então a gente vai falar sobre isso, principalmente no foco narcisismo e dando ênfase em alguns personagens famosos da atualidade que estão vivendo ou que viveu esses relacionamentos. Esse vai ser o primeiro, junto com outro também, que é para pais gerar valor nos filhos, que é o Pequeno Príncipe, que ele tem muitas lições, só que não é só falar sobre o livro. A gente vai falar sobre o livro,
A gente vai fazer um resumo com os principais tópicos. A gente vai mostrar quais as emoções e os sentimentos estão envolvidos. A gente vai colocar na perspectiva da criança e como o adulto deve olhar para aquilo e como ele pode usar o Pequeno Príncipe para poder gerar valor no filho e gerar uma memória afetiva positiva. No final vai ter dinâmica que os pais vão fazer para gerar essa fixação. Esse é só o início. Você pode participar disso agora, como está começando, então vocês vão ter muito mais acesso a nós. Exatamente. No futuro, quando a gente ficar muitíssimo famosos. No futuro, esse acesso vai ser mais limitado. Exatamente. Mas pode trazer sugestão, tanto de livro, de filme, de histórias de vida que nós vamos analisar. E aí a gente pode trazer algo parecido ou trazer fábulas da sua história real ou de outros relacionamentos que você está vivendo ou de outros conflitos que você está vivendo dentro dos seus relacionamentos. Perfeito. Vem com a gente que esse projeto tá muito massa. Tenho certeza que vão sair muitas pérolas daqui. Muitas chaves você vai virar aí na sua mente que vai mudar a sua conduta, o rumo da sua vida. E nós estamos aqui esperando a sua participação, o seu engajamento, a sua sugestão, né, de novos roteiros. E é isso. Toda semana um novo episódio do Entre Linhas, histórias que geram valor. Sim, pais, não percam a oportunidade de aprender um pouco mais, gerar valor nos seus filhos, que esse tempo não vai voltar. Jovens, não percam a oportunidade de entender como está vivendo o relacionamento pai, mãe, esses conflitos. Por quê? Porque se você entender agora, você pode dar um salto. Casais, não se desconecte da pessoa que está do seu lado, porque às vezes você não aprendeu algumas lições que você precisa aprender, que no Entre Linhas vai falar de alguma literatura, tipo as 5 linguagens do amor, que vai gerar valor nos relacionamentos. Mulheres, da maneira que você está, fique, não muda, não faça nenhuma mudança abrupta antes de você acompanhar os nossos conteúdos no Entre Linhas, porque às vezes você pode dar um passo agora e ser um passo para um precipício. Se você está num patamar, continue no patamar que você está, busque conhecimento para você depois dar passos assertivos na sua vida. Entre Linhas, histórias que geram valor. O único propósito nosso aqui é ajudar você a encontrar as ferramentas que você precisa para você alcançar o seu propósito. Obrigado. Perfeito. E até a próxima. Até o próximo episódio.